Então, novamente, sejam todos bem-vindos. Mais um momento de alegria de poder estar trazendo esse conhecimento, essa sabedoria da Cabala para fazer parte do nosso cotidiano, da nossa vida, de forma prática. Um conhecimento que tem que chegar para nós de forma muito direta, tem que ser sentido, vivenciado. Como acontece em todos os nossos encontros, nós fizemos primeiro uma breve meditação para santificar esse momento, essas palavras, esses conceitos, para que eles sejam incorporados em nós, não só de forma externa, mas de forma profunda e interna, dentro do nosso coração. E conforme eu acabei de verbalizar, uma vez que eles estejam realmente enraizados dentro do nosso coração, eles vão fazer parte da nossa consciência e, antes de qualquer ação, aquele primeiro pensamento, aquela semente de ideia que vai conduzir a ação que vai ser manifestada a seguir, para que ela venha desse lugar onde a voz da nossa alma fala, ela que tem o foco direcionado à nossa correção, direcionado ao nosso ticum, direcionado à nossa missão de vida ou de vidas, os nossos porquês, dentro desse nosso caminho de despertar, porque uma vez que esses assuntos fazem parte do nosso interesse, nós já entramos dentro desse processo do despertar, de querer entender qual é o propósito de estar, então, vivenciando tudo que está acontecendo na nossa realidade, aqui e agora. Eu fico feliz que agora nós temos alguns geminianos aqui na nossa audiência, porque durante este mês nós trabalhamos de forma intensa o ticum do geminiano, que virou, durante este mês, uma energia que foi emanada do universo para todos nós, independentes de sermos geminianos ou não. A energia, a frequência do universo é esta. Todos nós trabalhamos a cada semana, a cada encontro, um pouco dessa energia, e nós só vamos voltar a trabalhar essa energia no próximo ciclo anual. Nós estamos nos últimos dias de Sivan, no ano que vem. Então, se a gente quer apreender, receber e subir o degrau em cima de dois conceitos básicos que fazem parte, se eu tivesse que fazer uma síntese sobre essa energia, que é conseguir conciliar a comunicação e a polarização, porque são duas cabeças. É um período que sempre se apresenta com vários conflitos, e como todo geminiano é ótimo comunicador e tem muito carisma, todas as leituras que se apresentaram durante esse período, nós conseguimos ver exatamente essa energia do poder da fala e das palavras, quando elas são empregadas dentro dessa ideia, dentro desse objetivo de encontrar o equilíbrio e o balanço, elas são palavras que ajudam a realizar essa correção. Mas, quando eu fico sendo jogada entre um lado e o outro, eu faço essa polarização, eu não consigo fazer essa união, e aí eu tenho grandes conflitos se apresentando. Então, vamos deixar essa nossa luz. Hoje, inclusive, a vela é verde, porque na nossa meditação nós pensamos no arcanjo Rafael,
que é aquele que abre o portal da cura, e nós estamos realmente querendo ser aqueles canais que conseguem ancorar essa força da cura para poder levar essa cura, quem sabe que seja através das palavras, para aqueles que estão do nosso lado. Então, vamos deixar essa vela aqui do nosso lado, que ela faz parte e traz essa presença divina para nós. Então, vamos lá. A paraxá dessa semana, que se chama Korah, conta para nós uma história que parece ser uma história trágica. Aliás, todas as últimas trouxeram para nós situações de grande dramaticidade. E elas vão continuar num crescente até a gente chegar em Pinhas. Korah era um grande líder, quem sabe daquela época, não só um homem de destaque, mas ele era o homem mais rico que existia naquele mundo, por assim dizer. Se fala que Korah havia conseguido descobrir os locais onde estavam os tesouros de Yosef Hatzadik, José o Justo, e que ele tinha toda essa riqueza, então, e que além dele ser tão rico, ele também era um homem muito sábio. E por que a gente precisa saber? A gente sabe que a gente faz as leituras porque nós trazemos o que está acontecendo, o que está sendo apresentado dentro dessas leituras para o nosso mundo. E realmente ele devia ser uma pessoa muito importante, porque você ter uma paraxá cujo nome é o nome desta pessoa, a gente já sabe que a gente tem que dar muita importância para essa pessoa, porque é que ele era então tão importante. Então, sabemos então que ele era uma pessoa muito comunicativa, ele era um líder, era riquíssimo, uma pessoa admirada, uma pessoa de poder, muito poder. E essa paraxá, eu vou ler a primeira frase, só para a gente entrar, então, dentro dessa energia e entender. Então, vamos lá. Então, e desligaram-se da congregação Korah, filho de Itchar, filho de Kehat, filho de Levi, e Datã, Abiram, filhos de Eliab, e On, filho de Pelete, os quais eram da tribo de Ruben. E estes levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, chefes de congregação chamados à assembleia, varões de renome. Congregaram-se contra Moisés e contra Arão e disseram-lhes: Bastai-vos, pois toda a congregação, todos eles são santos, e entre eles se acha o Eterno. E por que vós elevais sobre a congregação do Eterno? E ouviu Moisés e caiu sobre o seu rosto. E falou a Korah e toda a sua congregação, dizendo: Amanhã fará conhecer o Eterno aquele que lhe pertence e aquele que é santo, e os fará chegar a si. A quem a ele escolher, fará aproximar-se a si. Vamos relembrar o que está acontecendo nessa história. Então, esse Korah, esse homem tão poderoso, chega até Moisés e fala para ele: Olha, Moisés, você foi o nosso líder até agora, mas veja bem, todos nós somos santos. Todos nós somos filhos, Bnei Israel, nós todos somos filhos de Israel. Até agora, você nos liderou. Mas agora, vamos fazer um censo, vamos fazer uma eleição. Nós podemos ter outros líderes. Por que só você é aquele que vai ser o nosso líder? Por que você se acha mais elevado do que nós para estar nessa posição? Vamos seguir um pouco para os bastidores. Moisés, na realidade, ele havia
colocado uma outra pessoa como líder da tribo dos levitas. Corah fazia parte dessa tribo dos levitas, que eram aqueles que cuidavam do Mishkan, que era o tabernáculo, cuidavam da arca, da aliança. Eles eram aqueles que cuidavam do que era mais sagrado. Se a gente for ainda um pouquinho mais para trás, nós vamos se lembrar que tudo é explicado e dividido dentro do sistema das 3 colunas. Então, a gente teria, por um lado, os Kohanim, o sumo sacerdote, com a coluna da direita simbolizando a misericórdia, Hesed. Teríamos a coluna da esquerda simbolizada pelos levitas, julgamento, Gevurá. E os filhos de Israel estariam fazendo o equilíbrio entre esses dois polos, e assim a gente teria, dentro de uma das 1000 dimensões, uma explicação da aplicação das 3 colunas dentro deste cenário de como era dividido o povo de Israel no deserto. Bom, o que Corah queria naquele momento? Corah queria receber ele queria ele ser o líder. Então, o que ele fez? Ele congregou 250 homens que, por sua vez, achavam que não estavam sendo reconhecidos pelo seu valor. Homens que achavam que eles poderiam ser muito mais do que eles eram, que eles poderiam receber muito mais do que eles recebiam, que achavam que talvez Moisés não era tão diferente deles. O próprio Corah, com toda a riqueza que ele tinha, ele se achava superior a todas aquelas pessoas, porque, afinal de contas, ele era o homem mais poderoso. O que fazia dele menos poderoso que Moisés? Esse era o olhar de Corah. Sabemos por trás que ele foi mal aconselhado, inclusive. Ele foi mal aconselhado por sua esposa. Sua esposa, que dizia a ele: Moisés está construindo o tabernáculo. Ele recebe o dinheiro de todos. Mas esse dinheiro não é para ser colocado no tabernáculo. Esse dinheiro é para ele. E ele escutava. Já existe dentro dos escritos rabínicos uma palavra de tanta sabedoria. A mulher constrói. Salomão falava, né, que a mulher constrói o lar. Mas isso ainda antes. Então, a mulher constrói, a mulher destrói. Como que colocando a importância das palavras da mulher dentro da família. Essa esposa que fez esse aconselhamento para Corah poderia ter escutado ou não. O fato é que não só ele escutou, como ele mesmo acreditava que, já que ele era tão poderoso dentro da base material, ele poderia ser mais do que Moisés, porque dentro do conceito dele, o conceito do poder material era o conceito que valia. Em Israel, até hoje, existe um ditado que fala o seguinte, que quando uma pessoa é podre de rica, ela é rica como Corah. É um dito popular. Quando a gente não consegue nem contar, se fala Corah, quer dizer, o Corah virou famoso, né? Bom, mas vamos continuar a história. Então, aquelas pessoas que estavam, de certa forma, insatisfeitas com a liderança de Moisés, se uniram, então, a Corah, e Moisés, escutando essas palavras, ele se fala que ele vai com o rosto no chão.
dentro de Moisés, naquele momento, ele que era essa alma elevada, ele pensa, puxa, mas o que é que eu posso estar fazendo de tão negativo para que eles estejam se rebelando desta forma contra mim? Porque eles não estavam simplesmente, eles poderiam ter tido o seguinte approach. Moisés, vamos fazer uma avaliação. Você nos liderou aqui até agora. Ótimo, respeito, agradeço. Mas eu acho que agora eu tenho condição de contribuir de uma forma que você não conseguiria. Eu acho que nós podemos sentar e conversar. Eu acho que nós conseguimos fazer algo que vai transformar tudo isso num resultado ainda melhor. Mas o fato é que quando Korah vai falar com Moisés, Moisés já sente a agressividade e a disputa nas palavras de Korah. E quando a pessoa vem neste grau de enfrentamento, já propondo a guerra, é difícil você não quer, se a gente trouxer isso, né, para o nosso contexto, né, do cotidiano, aquela pessoa que vem com aquela agressividade numa disputa, né, já direto, já entrando na luta, não é uma situação fácil de ser resolvida, porque se a gente for retribuir na mesma moeda, aonde a gente cai dentro do conflito. Isso nós estamos só no início da Paraxá. Então a gente já entende o assunto da restrição, tão relacionado a esse livro, ao quarto livro, que está relacionado a essa ligação entre o físico e o metafísico, que a gente só consegue obter o equilíbrio quando a gente faz a restrição. Então, Moisés responde a ele, amanhã de manhã, sendo que o período da manhã representa Hesed, misericórdia. Amanhã de manhã, vocês vão, então, separar, todos vocês vão separar uma oferenda, um incenso, e vão levar até a tenda e Deus vai resolver, Deus vai decidir quem é aquele que vai ter a liderança. Amanhã de manhã, não agora, amanhã de manhã. No dia seguinte, e isso todo o povo escutando. A questão é também, agora falando do povo, vamos aqui pensar. Por que é que o povo, por que é que todos escutaram e todos se calaram? Ninguém foi defender Moisés naquele momento. E o que acontece? Vamos lembrar que quando o tabernáculo, o Mishkan, foi inaugurado, o que aconteceu quando duas pessoas, por sua vez, os filhos de Aron, Nadav e Avihu, levaram a oferenda, saíram correndo e levaram a oferenda. Todos viram eles serem queimados lá atrás. Por que então que essas pessoas escutaram sobre o fato de irem lá novamente, repetir exatamente essa mesma situação, e não falaram nada, e não lembraram, e não se posicionaram, não defenderam Moisés, não falaram nada. Eles simplesmente olharam. Isso mostra para nós mais uma situação para estarmos alertas. A força das palavras, a força da comunicação deste mês e deste livro. Korah, que tinha essa oratória e esse carisma, através da força da palavra, ele conseguiu convencer a todos, através da forma que ele falou e ele apresentou, que ele tinha razão. Porque se nós somos filhos de Israel,
no deserto, sabendo que nós estudamos Cabala, a gente sabe que nós todos somos filhos do Altíssimo, existe a centelha divina dentro de cada um de nós. E até então, o Korah então tem razão, então isso eu não estou entendendo, então ele estava certo. Ele poderia estar certo, mas novamente cai por conta da forma. Porque ele não estava simplesmente querendo despertar uma consciência de responsabilidade dentro de cada uma daquelas pessoas. O que ele estava fazendo? Ele queria usar do seu argumento para justificar o seu propósito, de forma a ele conseguir receber, então, mais poder. O Korah, levita, que por sua vez, em uma dimensão, representa a coluna da esquerda, o desejo de receber para si mesmo, naquele momento, qual era a principal preocupação dele? Receber cada vez mais para ele. O que podia ter de errado nele? Ele já era o homem mais rico, o que mais ele queria ter? Todo o poder. Só isso. Será que isso não acontece o tempo todo conosco? Será que o Korah não está dentro de nós todos os dias? Por que é que a gente repete as histórias sempre? Nós fomos criados com uma natureza onde o bem e o mal se misturam o tempo todo. Esse conflito, essa guerra entre essas duas cabeças do geminiano, que está latente agora, é uma guerra contínua no nosso dia a dia. Quantas vezes nós não usamos das nossas palavras para tentar convencer o outro para que ele faça aquilo que a gente quer, só para nos atender. Independe o que ele pensa, independe o que ele acha. Nesse mês, essa força do verbalizar, ela é muito atuante. Se nós olharmos para o contexto político, porque aí fica ainda mais latente, e a gente pensar como os líderes políticos usam dessa mesma imagem de Korah, colocando as pessoas em uma situação em que, através dos seus próprios interesses, usam argumentos que são familiares àqueles que os estão escutando, para que eles possam usar essa força de dominação e manipular a ação dessas pessoas a seu favor. Agora, eu estou falando de políticos, mas isso pode acontecer num conceito ainda muito mais próximo de nós, porque esse é bem próximo. Mas nós estamos aqui para fazer reflexões. Nós fazemos isso, inclusive, dentro do âmbito familiar, como pais, como filhos, com seus próprios pais. Isso acontece conosco, com muita frequência, se a gente parar para pensar. O que aconteceu no dia seguinte? No dia seguinte, Deus fala para Moisés, para Arão, para avisar a todos que estejam longe daqueles que fazem parte do grupo de Korah. E o que acontece? Quando Korah vai levar esse incenso, a terra se abre, a boca da terra se abre, e engole Korah, sua família e absolutamente tudo que ele tem, como se acontecesse um grande terremoto ou um pequeno terremoto, em que, ao abrir essa terra, eles caem dentro deste buraco e a terra se fecha.
E os outros que estavam levando o incenso são todos queimados. Então, aí a gente fala, realmente, Jaqueline, essa história é dramática. Essa história é dramática, mas as histórias dramáticas estão sendo apresentadas para nós para que a gente veja como o nosso cotidiano também pode ser dramático. Porque aquela pessoa que só tem o seu olhar ligado ao material, que usa da força da palavra só para o receber a si mesmo, quanto que eu vou ganhar agora? Quanto eu vou conseguir agora? Ela se enche de negatividade. Até que chega um momento que essa negatividade a engole. E quando essa negatividade a engolir, não tem mais o que fazer. Porque o que vai acontecer com a alma dela? Vai querer ir para outro lugar. E aonde ela vai parar? O que acontece? Por que é que, dentro de tantas tradições religiosas, é feito o sepultamento na terra do corpo? Porque a terra faz esse papel da transmutação e da cura da negatividade. Nós já sabemos esse conceito. Era tanta negatividade que a terra se abriu e engoliu para tirar isso. Essa paraxá tem tantos símbolos, inclusive ali fala, no início eu não falei que ele estava dentro do acampamento, do lado da tribo de Ruben, e aquelas outras pessoas faziam parte da tribo de Ruben. O que quer mostrar? O que isso quer mostrar para nós? O fato de estar próximo e o fato de Deus ter falado, não se aproximem, se afastem. Primeira coisa, o fato deles serem vizinhos mostra o quê? Que a negatividade do outro me contamina. Por quê? Porque aquelas pessoas que estão em volta de mim, falando palavras negativas, me puxando para baixo, me convencendo de coisas que, quando eu estou na aula ou quando eu estou na espiritualidade, elas têm muito valor, mas que eu esqueço quando eu saio desse contexto que consegue me elevar e eu entro só no mundo físico, no pagar as contas, o que eu vou receber, eu vou me dar bem, o quanto eu vou me dar bem, o quanto eu vou ganhar. Esse tipo de pessoas, essa proximidade nos coloca para baixo. E a gente nem percebe. Vai devagarzinho, entrando devagar. E a gente vai deixando. E ela nos convence que o que ela está falando é muito melhor. Nós temos que tomar cuidado. E por outro lado, por que é que o Criador fala? Aí quer dizer, não é só um paralelo, saiu da boca do próprio Criador. Se afaste deles, de Cora e dos seus seguidores. Nós temos que nos afastar daquilo que traz negatividade para nós, em várias dimensões. Nós temos que nos afastar de assuntos que nos trazem tristeza. Nós temos que nos afastar de situações em que nós encontramos essas pessoas que nos trazem negatividade que nos contamina através da sua boca e através das suas ações. A gente tem que estar alerta a tudo isso. Se nós pensarmos, porque se nós estamos na última paraxá desse período, e nós estamos falando da força da comunicação, a força da informação, a força das palavras, as últimas paraxot que nós conversamos, em Behalot Ha, em que o povo reclamou porque queria carne.
O maná não estava bom, o aspecto do maná não estava agradando. Eles estavam com saudade da carne. Aí Deus mandou cair aquelas codornizes, comeram, até se empanturrar a carne e começaram a passar mal, porque o excesso, aí reclamaram de novo, porque estavam passando mal. Nessa mesma paraxá, o fim, Miriam, que era a sacerdotisa, irmã de Moisés e de Arão, vai reclamar para Arão de Moisés. Ficou com lepra. Por quê? Lashon hará. A pessoa se contaminou de novo pela força das palavras. Se a gente pensar na última paraxá, dos espiões, que tudo é um crescente. O que aconteceu? Foram até a terra prometida. E quando voltaram, quiseram fazer o fake news de manipular a verdade e dizer para o povo: vamos voltar para o Egito, gente, porque lá é melhor. Só 2 realmente acreditaram que a palavra da luz, a palavra do Criador, a promessa de encontrar uma terra prometida, que é uma consciência, poderia acontecer. E foram os únicos 2, além de Pinhas, dessa geração que vão poder entrar na terra prometida. Todos os outros não puderam entrar fisicamente na terra prometida. A geração inteira teve que passar por uma outra história. Porque o fim da história é esse. Agora, quantas vezes nós vamos ter que repetir para a gente realmente entender e acreditar e usar a nossa boca para encontrar esse equilíbrio e esse balanço?